Vamos investigar um pouco mais essa questão do pensamento. O pensamento é um fator muito importante, ele precisa ser investigado. Ele tem tomado um lugar muito importante em nossas vidas. Ele tem nos afastado da realidade. A realidade é aquilo que agora está aqui presente. E o pensamento é aquilo que está vindo do passado. Notem o que estamos dizendo para você. Não existe nenhum pensamento agora aqui. Todo pensamento agora presente é em razão da memória, em razão da lembrança, em razão do passado. O pensamento não é algo real, vivo. O pensamento não é um fogo. O pensamento é a cinza. Aquilo que foi não é mais. Agora aqui estamos lidando com a vida como ela é, como ela se mostra. Tudo que o pensamento faz é intervir, é interferir. Ele não lida com o que está agora aqui. O seu contato com o outro é agora, aqui. Mas esse contato com o outro, com base no pensamento, é aquilo que se constitui de conflito, de contradição, de inadequação e, portanto, de sofrimento. O contato que você tem com alguém, ele se baseia no pensamento, agora. E quando ele se baseia no pensamento, ele se baseia na ilusão. Nesse contato, nessa relação. Precisamos ir além do pensamento para lidarmos de verdade com a realidade. Nossas relações todas estão assentadas hoje no pensamento e, portanto, na memória. Não estamos lidando com o fogo, estamos lidando com a cinza. O fogo é algo que está agora aqui. A cinza chega trazendo uma representação para esse fogo. Nós estamos nesse momento descobrindo a vida como ela é. Nesse instante, descobrindo a vida como ela é. Ou apenas estamos tentando ajustar a vida como ela é, uma ideia, um conceito, uma crença. Essas são as cinzas. As cinzas não representam mais o fogo. A vida, ela está acontecendo agora aqui. Se o pensamento captura isso e guarda isso na memória, na lembrança, na recordação, isso é cinza. Não se trata mais do fogo, mas sim das cinzas. Não se trata mais desse instante, daquilo que agora está aqui, mas sim do passado. O passado é aquilo que foi. Não tem mais qualquer representação agora aqui nesse instante. Nossas relações baseadas no ego, nessa ego-identidade, é uma relação com a vida nessas cinzas mortas, nessas lembranças, nessas recordações. A vida requer um desafio, agora aqui. Ela apresenta um desafio. Requer uma resposta a esse desafio. A resposta a isso requer presença, consciência. Que isso é possível quando o ego não está. Quando o pensamento não está. Quando a memória não está. O imperador foi a um mestre Zen e lhe fez uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: mestre, o que ocorre a um ser iluminado após a sua morte? O mestre Gudo disse: não sei. Como posso saber?
E o imperador insistiu e disse: mas você é um mestre iluminado, um ser realizado. E o mestre disse: sim, mas não estou morto. Sim, mas não estou morto. A sua vida, ela ocorre agora aqui. Não é algo que está morto, mas é algo que está presente. Não dá para lidar com aquilo que está presente, vivo, agora aqui, com o passado, com os mecanismos do passado, com as representações do passado. Não estamos lidando com a vida como ela é agora aqui, quando o sentido do ego, quando o sentido do eu está presente. A iluminação, o despertar, é a realidade de que a vida agora aqui é tudo. Não há passado como sendo real. Não há presente como sendo uma porta para o futuro. Porque o futuro também não é real. A única realidade é aquilo que agora está aqui, como pura consciência, como pura presença. Essa é a natureza do ser. Essa é a natureza da realidade. Quando alguém lisonjeia você, você guarda. O momento da lisonja, naquele instante, naquele dado momento, você esteve diante do fogo. Não teve uma resposta adequada, perfeita, completa para aquele instante, para aquele fogo, para aquela lisonja, para aquele elogio. Em razão disso, o pensamento guardou a lisonja, sentiu o prazer e guardou esse prazer da lisonja nesta imagem, neste eu. O seu novo contato com aquela pessoa, a partir desse instante, será o contato do passado com aquilo que aqui está presente nesse exato momento. Você está sempre se encontrando com algo novo, mas sempre trazendo o passado, aquilo que já foi, aquilo que não é mais, trazendo essa imagem. Isso é o ego? Esse é o sentido do eu presente? Esse sentido do eu presente, que é o ego, nesse contato com o novo, com aquilo que está agora aqui, nunca corresponde à realidade. Não há essa correspondência com a realidade agora, presente. Então há o conflito, há a contradição, há o sofrimento. A iluminação espiritual, o despertar espiritual é o contato com a realidade do seu ser, que é consciência, que é a vida. Então Godot diz: eu não estou morto. O que sou, sou agora. O que sei, sei agora. Eu não sei nada do passado. Eu não entendo daquilo que morreu. O que ele está dizendo para o imperador é: o que sei é aquilo que sou. E o que sou é agora, a vida. Como posso saber? A verdade daquilo que você é pura consciência. Agora aqui.
Notem que quando você está num estado de plena atenção, de pura consciência, você não registra. Você pode ter até a lembrança disso depois, num dado momento, mas não traz isso uma carga emocional para esse mim, para esse eu. Quando há essa atenção, o ego não se apropria da experiência, não fotografa a experiência. Essa imagem que você tem de si mesmo, que é o ego, ele não se apropria disso. Então, se alguém lhe insulta, é uma expressão verbal, é uma experiência presente. Mas quando há essa atenção completa, essa experiência não se transforma, essa expressão verbal não se transforma em mais uma imagem dentro de você. Porque não há o ego. A presença dessa atenção completa, isso é autoconhecimento. Isso é o contato direto com a real meditação prática. Aqui em nosso canal temos falado muito sobre isso. E a cada vídeo que você assiste, assim como a cada encontro que nós temos, você percebe que vai ficando mais claro para você o que consideramos como real meditação. Essa atenção plena não deixa registro. Quando há essa atenção plena, não existe o eu, o observador, o experimentador. Então, essa imagem não aparece. O sentido do eu não aparece para registrar o insulto ou o elogio, a lisonja. Então, isso morre naquele exato momento. Isso desaparece. Isso se dissolve. Isso não fica registrado. Porque há presença, há consciência. Isso é real meditação. Lidar com o mundo à sua volta, lidar com o outro, lidar com toda e qualquer experiência sem o registro, para essa autoimagem, é se livrar do passado. O que representa deixar o passado morrer. Mesmo que ocorra uma lembrança, é uma lembrança que eu tenho chamado de a lembrança dos fatos, não a lembrança da subjetividade psicológica. Nós temos 2 níveis de lembrança. Eu já tenho falado isso aqui dentro do canal com vocês em alguns vídeos. Nós temos o pensamento, que são 2 níveis de pensamento. Nós temos o pensamento dos fatos, o conhecimento, a experiência, a memória dos fatos, e temos o conhecimento, a experiência e a memória psicológica. A experiência, a lembrança e a memória dos fatos não ficam a serviço do ego. É algo que funciona na vida prática. O seu nome, por exemplo, o seu endereço, a data de nascimento, um conhecimento técnico, profissional que você possui, a habilidade de dirigir, isso tudo faz parte do pensamento ou da memória dos fatos. Mas nós temos também essa memória subjetiva, psicológica, que é a memória do eu, desse observador, desse sensor, que é o ego, e ele vive cultivando essas lembranças, essas memórias, registrando e vivendo disso, vivendo nisso, sendo alguém nisso. Assim, nossas relações uns com os outros
no ego estão todas assentadas nesta memória psicológica. Nesta condição de ego-identidade, a nossa vida é só memória. Aqui, se você tem a intenção de ver claramente o ego, e é somente quando você se torna capaz de vê-lo com clareza que ele se desfaz, você precisa desta atenção sobre si mesmo, desta auto-inquirição, como dizia Ramana Maharshi, desta Atma Vichara. Você precisa dessa aproximação do autoconhecimento. Você precisa desta aproximação da real meditação prática. Então ocorre o fim para esta dualidade. Isso é tratado direto na Advaita Vedanta. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. O sentido de dualidade é o sentido do eu e o não eu. Eu, como sendo o experimentador, e essa experiência acontecendo para mim. Então, quando vem o insulto, esse eu aparece e registra. Não gosto de você. Quando vem o elogio, esse eu aparece e diz, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. Tá aí, gostei dela. Nossa vida no ego toda se assenta no passado, na memória, nessa condição. Nossa resposta a esse instante nunca é adequado, completo. Ele nunca termina. Quando há uma resposta completa, a experiência termina. Porque o experimentador não está. Então, há o fim para a experiência. Mas quando não há o fim para a experiência, você continua magoado por 2 anos, por 15 anos, por 20 anos ainda, ressentido. Nós, seres humanos, temos amigos e inimigos, inimigos e inimigos de longas datas. Esses inimigos só estão em nossa imaginação. É uma imagem que nós temos desses inimigos. A pessoa que nós acreditamos existir só existe dentro dessa memória, dessa imaginação, desse mim. Então, esse eu existe para essa pessoa e essa pessoa existe para esse mim. Essa é a condição de ego-identidade. Assim, estamos cultivando o sofrimento, cultivando o estado de separação, de ilusão. Se o nosso interesse está em ir além do sofrimento, ir além da ilusão, ir além do eu, do ego, descobrir a verdade do amor, da felicidade, da paz, de uma vida completamente livre, plena da realidade divina, de pura inteligência, de sabedoria, de compaixão, se o interesse está em ir além da ilusão, do ego, é necessário nos aproximarmos disso, nos aproximarmos desta investigação, nos aproximarmos desta percepção da realidade sobre quem nós somos, aqui e agora. Então, o nosso contato com esse momento presente será um contato direto. Não vamos nos ocupar com o que foi, mas com o que agora está aqui. Nesta atenção plena, aquilo que agora está aqui é importante. Então, tudo aquilo que é ilusório pode se mostrar e ser visto e naturalmente ser desfeito. Toda e qualquer impressão ainda vindo do passado pode ser visto agora aqui, dentro desta visão da não dualidade, e, portanto, isso pode terminar.
Esse é o nosso propósito aqui com você, dentro desse trabalho, de mostrar a possibilidade disso. Nós precisamos do silêncio, precisamos da atenção, precisamos da presença. E isso é possível quando há esse interesse real em olhar aquilo que surge e não julgar, não comparar, não rejeitar, também não se agarrar àquilo que surge, àquilo que se mostra. Como no exemplo aqui do elogio, ok, você olha, não dá identidade a isso, então não fica registro. Então não fica esse eu inflado, cheio como uma bola, se sentindo o máximo. Você fica curado disso, curado desse mim, desse eu. Quando ele for criticado, quando esse mim, esse eu for criticado, isso não tem nada a ver com aquilo que você é uma imagem sendo criticada. É uma ideia que alguém faz sobre quem é você, sendo ofendida. Isso não é assunto seu, isso é assunto dele ou dela. Então você está além do sofrimento, além da lisonja e além do insulto, além da crítica e além do aplauso. Está além desse mim, além desse eu, além desse ego. Então, como o mestre Gudo, o mestre Zen, chegará um momento que você irá dizer: eu apenas estou vivo. Como posso saber? Como posso saber do passado? Como posso saber do que foi? Eu não entendo de cinzas. Eu só presencio o fogo presente agora e aqui. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Lembrando, nós temos encontros online e encontros também presenciais para aprofundarmos isso e realizarmos isso nesta vida. Se isso faz sentido para você, vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até a próxima. Esse contato direto com aquilo que você é verdadeiramente representa o fim do sofrimento. Porque é o fim da ideia, é o fim da crença, é o fim da ilusão de que você é alguém separado de Deus.